Desconecta de tudo, se conecta com a gente, tá começando. Conexão Jovem no ar. Esse é Conexão Jovem, o lugar onde você tem voz e tem vez, e tamo junto, Chapolin, para um programa super especial para falar sobre medos e desafios. Olha, Bia, eu espero que esse programa motive você a deixar de lado os seus medos, não importa que seja um medo. Bia. Exatamente. Um projeto, pode ser medo de você começar algo novo, pode ser uma viagem, quem sabe você fala, eu não sei, tô com medo, não sei falar o idioma e tal. Tantos desafios na vida, né, Chapolin? Pois é, e para exemplificar esse programa que a gente vai falar hoje, a gente vai contar a história do Amir Klink. O cara é demais. O que o cara fez, Bia? Ele simplesmente atravessou o Oceano Atlântico a remo. E sobre essa história, a gente conversou com ele pra gente aprender vários truques dele aí em relação aos desafios e aos medos que ele passou nessa experiência. Então, se liga, Conexão começa agora. Se você tivesse que atravessar o Atlântico sozinho num barquinho à vela, ia ou não ia? Eu acho que não, é muito risco. Não, tenho medo do mar, de criaturas marinhas, eu tenho um pouco de aflição, acho que eu não teria coragem não. Eu ia, provavelmente eu ia, ia tentar, não custa. Não sei, eu penso nesse lado da tempestade, tem umas áreas bem geladas assim também, então eu penso nessa parte assim que não dá. Eu iria, mas não sei se eu chegaria no meu destino. Não, sozinho não, se fosse acompanhado sim. Sozinho é o que eu falei, não dá pra ficar nem em casa sozinho direito, que eu não gosto. Tem que sair de casa, encontrar os amigos. Amir, eu queria te agradecer por esse momento que a gente está tendo aqui. Para mim é um privilégio te conhecer. Estava dizendo aqui que li o seu livro numa sentada só. Fazia um tempo que eu não lia um livro assim, numa sentada. 2h30 eu demorei. Para quem que eu mostro aqui? Posso mostrar para essa câmera? Amir, em 1984 você fez uma maluquice, assim chamada por muitos. Não sei se para você, mas por muitos foi assim, não, esse cara pode estar maluco, né? Fazer uma travessia do Oceano Atlântico, saindo da África, indo para Salvador, na Bahia, isso sem GPS. E essa viagem durou aí aproximadamente 100 dias, né? Sem GPS, sem vela e sem motor. Tipo, só isso, né? No braço, no remo. Porque eu gostava muito do remo, eu não gosto de futebol. Futebol é um esporte onde você ganha por pontos, ganha pela malandragem. Muito competitivo, né? Pela cartolagem. E eu não gosto de esporte, eu gosto de esporte intensivo, onde ganha quem faz mais. Eu não respeito muito uma atividade onde você ganha sentado. E você sabe que no futebol, e depois você joga 1h30 e termina 0-0. Qual é a graça? Tem que mudar alguma coisa, né? Ou alargar o gol, tirar o goleiro. Tem que terminar 77, 80. Exatamente. O remo é um esporte que me apaixonou, porque é um esporte que exige compromisso total. Você quer fazer um barco competitivo, são 1000 horas na água, 1000 horas. Se interromper um dia, porque morreu a mamãe, morreu a namorada, não sei o quê, começa mais 1000 horas de novo. Você não acumula. Então você não pode, não tem fim de semana, não tem feriado, não tem atalho, não tem desculpa. Não tem dia feio. Não existe dia feio, dia bom, não tem. E no remo fiz meus grandes amigos e no remo eu me apaixonei pela vida dos caras que viajam. E com essa experiência que você conseguiu com o remo, que inclusive antes de você fazer essa viagem, né, que foi essa expedição para o Oceano Atlântico ali, essa travessia, você treinou na USP, né, com uma equipe ali e tal, remo, que te encantou. Você justamente falou que não gostava de futebol, então foi para um esporte que realmente, né, te apaixonou ali. Que é um esporte brasileiro, futebol não é brasileiro, futebol é inglês. Exatamente. É um esporte que está há pouco tempo no Brasil, né, não tem 150 anos. O remo está aqui desde antes dos portugueses, então, ou seja, desculpa, é mais esporte. É mais esporte, né? Agora, foram 7.000 quilômetros, 100 dias, sozinho. Você não teve medo? Você tem medo de alguma coisa? Perder os meus pais, porque acho que eu dependo deles pra tudo, né? Da morte. Do insucesso, de não conseguir conquistar as coisas.
de altura. O fato de você não conservar os seus próprios valores é um medo grande que eu tenho. De animal peçonhento, assim, ó. Tem medo de falar em público, não? Tenho bastante, tipo agora, assim. Assim, medo não, eu tenho fobia de lagartixa. De morrer antes de realizar todos os meus sonhos. Que eu tenho medo de altura só. E como é que você enfrenta esse medo? Ou você não enfrenta? Como é que você lida com ele? Não tem o que fazer, mas você não precisa ficar pensando nisso, né? Eu não lido. Na verdade, sim, eu já fiz várias coisas, já tentei me aproximar, mas não dá, não. Você tem que conviver com isso e saber aproveitar a vida do melhor jeito. Eu tento evitar só lugar alto. Não tem como evitar, né? Então só levando sem pensar. Ficar pensando é pior, né? Animal eu nem quero perto e só. A morte não tem como, né? Que é um medo que não tem como evitar, mas... Na verdade, eu enfrento subindo em lugares altos e fazendo coisas relacionadas à altura. Foram 7.000 quilômetros, 100 dias, sozinho. Você não teve medo, amigo? Como é que foi isso? Eu tive muita coisa. Tive dor de barriga, medo, alegria, raiva. Achava a ideia completamente estúpida. A primeira vez que eu ouvi falar que alguém tentou atravessar o Atlântico Norte e morreu, falei, claro, mereceu, né? Cara louco. Mas depois eu me apaixonei pela ideia quando eu fui descobrindo a razão do sucesso, as parcas razões de sucesso de alguns remadores e por que tantos tinham fracassado. E as razões do fracasso eram muito interessantes. O cara morreu porque remou demais ou porque levou uma dieta de desidratados, achando que não ia usar água doce e a água acabou, porque cortou caminho na rota. E de repente eu estava estudando o Atlântico Sul, que ninguém tinha atravessado até então, e a ideia aos poucos se transformou num projeto que aconteceu em 84. Muito bem. Depois dessa viagem você fez uma outra, que foi em 89, que daí já foi com um barco, né? Com um veleiro. Com um veleiro, né? Porque essa sua primeira expedição foi com um barquinho. Um barquinho a remo, Um barquinho de 5,90. Mas antes da viagem a remo, eu já namorava a ideia de um dia ir para a Antártica de veleiro. Visitei vários estaleiros, não sei o quê. Pesquisou? Eu pesquisei, mas eu não tinha nenhuma informação, nenhum conhecimento técnico sobre vela, sobre barco, sobre mar. Não tinha GPS, então você tinha que aprender astronomia. Então a viagem a remo no Atlântico Sul foi uma espécie de iniciação para o mundo náutico de verdade. É muito curiosa essa sua primeira viagem, essa sua primeira expedição, porque você disse assim, no livro ainda, Não Há Tempo a Perder, você comentou a questão da liberdade. Você falou assim, inclusive você passou um perrengue para colocar aquele barco lá para atravessar o Atlântico, foi difícil, deu muita dor de cabeça, que você falou assim, olha, deu tanta dor de cabeça que a hora que eu estava lá, já no primeiro dia para remar, foi assim, isso aqui vai ser fácil. Agora é só remar. Agora a coisa mais fácil do mundo é só remar. Mas você teve aquela impressãozinha, pelo menos foi o que você colocou no depoimento, de que não, agora eu tenho a tal liberdade. Mas parece que essa liberdade foi uma falsa liberdade. Quais foram os seus aprendizados em relação a tal liberdade? Bom, foi tão difícil o processo de preparar a viagem, aprender o que eu tinha que aprender, construir o barco, botar ele na água, que quando começou a viagem eu falei, nossa, agora sou dono do meu tempo, eu sei que remando eu vou chegar no Brasil, é só não fazer nada errado, posso remar quanto eu quiser. No primeiro dia eu fiz 18 horas, no segundo dia eu fiz 14, no terceiro dia eu falei, puxa, remei o dobro do que eu devia, hoje não vou fazer nada, posso remar quanto eu quiser, quando eu quiser. E aí eu descobri que a falta de fronteiras não é sinônimo de liberdade, é o contrário, é uma escravidão. Quando você pode fazer tudo, você não pode fazer nada. Porque se você não tem limites, você não tem como desfrutar, você não tem como definir o que é liberdade. E aí eu percebi que se eu não tivesse uma disciplina e uma rotina, eu sei que o jovem não gosta de rotina e disciplina, a viagem não ia funcionar, porque o tempo não passava, o meu avanço não se materializava em milhas em direção ao Brasil. Foi aí que eu acabei adotando uma espécie de legislação trabalhista e defini um número mínimo de horas para trabalhar, um cronograma de horas, e a partir daí a viagem começou a progredir. Então foi muito interessante reconstruir o conceito de liberdade. Na verdade, a liberdade é cumprir a minha missão. A minha missão era chegar no Brasil em menos de 106 dias. Se eu chegasse em 120, eu chegaria morto, né? Porque a água não ia durar, a comida teria acabado.
Então foi muito interessante, foi uma iniciação em vários sentidos, não foi só nas lides do mar, foi uma iniciação em relação a vários conceitos errados que eu tinha. Na vida em geral, né? Eu achei que agora é comigo e acabou. Não, agora tem que fazer direito. Todo dia tem que fazer um número mínimo de horas. É que também a palavra rotina, ela já tem um peso, né? Tipo, a rotina não, a rotina eu vou estar preso. Mas a gente depende fisicamente da rotina. Você não gosta de almoçar às 10 da manhã num dia e às 6 da tarde no outro. Então, o corpo humano demanda uma rotina, senão ele não funciona direito. Claro, eu vejo até a rotina como uma coisa positiva, porque o que a gente procura, na verdade, é uma não monotonia, né? Eu acho que rotina e monotonia são coisas um pouquinho diferentes, porque rotina a gente precisa mesmo. Não tem como você, não, eu não preciso de uma... Não, você precisa, até o seu corpo precisa, assim como você colocou. Agora, uma vida não, é sempre a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Você não tem uma vida monótona, né? Você faz eu acho que a rotina, ela te faz conquistar um negócio que eu acho muito importante, que é a ação, o movimento. Quando você não tem essa rotina, a disciplina para implementar o teu plano, você não vai para lugar, né? Você fica patinando no mesmo lugar. E quando você se dá conta disso, a vida passou e você não fez nada. Isso acontece com um cara que tem muitos planos, mas não ataca nenhum, e de repente um dia ele está velhinho e não tem nenhuma história para contar, não fez nada, não construiu, não empreendeu, não viveu nenhuma experiência, não mudou o mundo, não pintou uma parede, não construiu uma ponte, não plantou uma árvore, não escreveu livro. E é muito comum. No mundo de hoje, onde você tem acesso a todo tipo de resultado, de conquista, via essa porcaria de internet, via essas mídias pobres que a gente usa e nas quais a gente se baba e lambuza, antes de saber usar elas, ficou um desafio muito grande, porque a tendência é o jovem querer cortar o caminho para chegar lá. Ele já sabe onde é bom e como é bom estar lá, mas ele não passou pelo caminho, ele não abraçou uma causa, ele não tinha um propósito, ele não vestiu uma camisa. Assim, é uma dificuldade, não é do jovem brasileiro, mas do jovem, dos millennials, né? do jovem no mundo todo. Exatamente. Meu nome é João Paulo e hoje eu estou aqui no NASP Campus Engenheiro Coelho para saber se a galera tá enfrentando os medos, se a galera tem coragem, além do TCC. Qual é outro medo que a galera tem aqui? Vamos lá? Tudo bem, gente? Queria que você conversasse comigo aqui um pouquinho, além do medo de reprovar em alguma matéria. Qual é o seu pior medo assim da sua vida assim que você tem? Eu tenho medo de casar com o David. Gente, eu queria propor um desafio do JP aqui para vocês. Eu queria saber, a nossa produção vai preparar um colchão de ar ali, daqui a pouco, e eu queria saber quem teria coragem de pular da sacada do feminino no colchão de ar. Não sei não. Não sei não. Qual é o seu nome? David. O David, corajoso, aceitou nosso desafio, gente. Beleza, então eu vou pedir a venda aqui pra produção, pra gente vendar, a gente vai dar a volta do campo, subir a escada e pular enquanto eles preparam lá, tá? Tá. O fato de você ter vindo pro colégio, você achou um ato corajoso? Então, achei, mas eu tinha uma... Ou não, porque eu acho que é uma obrigação de estudar, né? Não é um ato de coragem, é uma obrigação de estudar, na verdade, né? Se formar, a graduação, você acha que não? Não, eu não acho sendo uma obrigação, porque dependendo do seu objetivo na vida, você não precisa de ter uma faculdade para alcançar ele. Porém, Rapidinho, desculpa, me fala qual o objetivo que eu tenho que ter para não precisar da faculdade, porque eu não queria... Tô brincando, estudar é muito importante, tá, gente? Você no programa, estude, a educação eleva o ser humano. Então, ó, a gente vai chegar ali na sacada já, um degrau, mais um degrau agora. Tô zoando, mentira, tô zoando. Agora vai ter degrau aqui, tá? Você tem coragem mesmo, então, né, David? Tá um pouquinho suado, mão suada, David. Entendi. Não é um medo, não, né? Não é adrenalina que está suando a sua mão. Sua mão é gelada sempre, né? Ó, só pra você sentir. Gruda em mim aqui, ó. Bota um pezinho pra baixo, ó. Ó, não tem nada mais aqui, tá? No 3 você pula, tá, David? Eu vou ficar aqui. 1, 2, 3. Não, tira o olho. Não é a sacada do feminino, David. Era só um desafio pra você era corajoso. E você é uma pessoa corajosa. Parabéns, David. Obrigado. Tá feliz que você não pulou, não quebrou nenhum osso seu? Não, eu ia pular de costas pra não quebrar o braço. Não sei não. Então, gente, esse foi o nosso desafio.
Então que possamos ter atos corajosos na medida certa e entender também que às vezes o medo, nem sei se eu posso falar isso, né? Mas eu vou falar. E entender também que às vezes o medo pode ser uma estratégia pra gente, né? Não precisamos enfrentar tudo na nossa vida. E assim como a Mirklick, não sei, é a Mirklick isso? Assim como a Mirklick aí, se eu estiver errando o nome, desculpa, foi corajoso, que possamos também ser corajosos. E é isso aí, gente. Muito obrigado, até a próxima. É isso aí, galera. Muito bacana a história da Mirklick, mas a gente vai fazer o seguinte, uma pausazinha de 2 minutinhos só. É só o tempo de você entrar no nosso blog, o endereço está na sua tela, e pedir gratuitamente, você vai receber o nosso estudo bíblico. Faça o seu cadastro e você vai receber inteiramente gratuito na sua casa. 2 minutinhos e a gente já volta. De volta aqui com o Conexão Jovem, um lugar onde você tem voz e tem vez, e solta o VT com mais um trechinho do nosso bate-papo com a Mirklick. Depois dessa expedição, você fez uma em 89, que foi uma expedição maior, já foi com um barco, um veleiro. E aí você foi para a Antártida, e de lá foi para o Polo Norte. E aí teve aquela ocasião que você ficou preso ali no gelo. Eu primeiro queria conhecer a Antártica. O Brasil não tinha um programa ainda. Tinha, como sempre, o brasileiro tem vários projetos, planos e nunca executa. E o programa Antártico, o Brasil não saía do papel. Eu falei, o único jeito de chegar na Antártica é construir um barco. Aí a primeira coisa que me falaram, putz, mas um veleiro não é um quebra-gelo, a chance de você ficar preso 1 ano. Aí eu falei, não, quer saber, eu vou para ficar preso. Então eu fui com a intenção de prender o barco no gelo e só sair no verão do ano seguinte. E aí, assim, muita gente falou que era um absurdo. Para mim, eu me apaixonei pela ideia de, em vez de fugir do problema, do risco de ficar aprisionado pelo gelo no final do verão, se a água esfriasse, eu fui com a intenção de me deixar prender. E aí eu queria viver essa experiência de possuir 1 ano do meu tempo para fazer o que eu quisesse. Eu nunca tinha sido dono do tempo. Eu achei que seria dono do tempo no meio do Atlântico. No meio do Atlântico eu tinha muitas horas de trabalho todo dia. Ou seja, você não foi dono do seu tempo, né? Eu fui dono da minha vontade. Eu fui autor do meu plano. Eu cumpri o plano. A maior alegria de chegar na Bahia não foi atravessar o Atlântico. Foi ter cumprido o meu plano. Eu cumpri. É muito legal. É muito gratificante. Você tem uma ideia maluca na qual ninguém acredita, nem você, e depois você executa ela. Agora, na Antártica, não. Eu fui com o objetivo de conviver com o desastre. O desastre é ficar preso? Não, eu vou para ficar preso. Você já foi para lidar com o problema? Eu fui com 3 anos de autonomia, para ficar preso, eventualmente, se não desse certo, se o barco não soltasse no 2º ano, eu ficaria um 2º inverno, e se não soltasse no final do 3º verão, ficaria no 3º inverno. E aí foi uma experiência engraçada, onde eu tive a primeira convivência íntima com essas questões da escassez do tempo. Então, é isso que eu ia te perguntar. Como escassez do tempo, sozinho na Antártida? Todo mundo falava, o que você vai fazer sozinho, 1 ano e 2 meses na Antártida? O que você vai fazer para matar o tempo? Eu falei, não sei, vou ler. Eu gosto de ler, gosto de escrever, eu achei que eu teria tempo sobrando. E a primeira grande surpresa da minha experiência, nos primeiros meses de invernagem, foi descobrir que o bem mais escasso que eu tinha era o tempo. Porque, de repente, eu tive que me transformar no meu único e próprio provedor. Eu tive que fazer tudo aquilo que todo mundo faz para você. Você não gera a energia da sua casa, nem água. Você não faz a sua água, você não faz a sua comida, você não planta o que você come. Eu tinha que fazer tudo isso. Eu plantava o que eu comia, plantava na Antártica. Eu tive que me desdobrar em milhares de funções que normalmente sempre tinha alguém para fazer. Sempre tem numa cidade, por exemplo. E essa foi uma experiência legal. Quando o tempo fica escasso, ele voa. E aí a minha correria era o tempo inteiro para aproveitar o pouco tempo livre que me sobrava, porque eu tinha que cuidar da minha sobrevivência, do calor dentro do barco, da produção de água, da geração de energia, da organização das coisas e não poder quebrar nada, não poder quebrar um braço, que você quebra um braço na Antártica, você morre.
E o pior é que é uma morte lenta, você morre por incompetência física e não porque o braço quebrado não mata. Mas com o braço quebrado você não sobe para fazer um riso no mastro e você vai ficar com excesso de pano até arrebentar tudo, até começar a infeccionar e até se morrer. Então, foi uma experiência maravilhosa para alguém que morava... Muito aprendizado. Aí eu tinha muitos problemas também. Eu tinha oficial de justiça na porta de casa, tinha conta negativa no banco. Ou seja, problemas tem em todo lugar. Eu pensei, de repente eu falei, caramba, que maravilha ficar num lugar onde ninguém me alcance, do qual eu não possa sair em um ano. E a ideia foi apaixonante e a viagem correspondeu, quer dizer, foi legal. Muito legal, a gente está conhecendo um pouquinho mais da história do Amir Klink, está contando e compartilhando com a gente as suas aventuras e ajudando a gente também a ter menos medo e arriscar um pouquinho mais na vida. Mas você pode entrar em contato com a gente e compartilhar suas experiências também pelas nossas redes sociais. O nosso Instagram é @pgconexão e o nosso Facebook, facebook.com/Conexão Jovem Oficial. É isso aí, a gente vai conferir agora mais um trechinho da história do Amir Klink. Roda o VT. Amir, quem vê, né, você acompanha a sua história e tal, nossa, um navegador experiente e tal, profundo conhecedor de embarcações, de barcos, veleiros e tal, tem afinidade com o mar, mas você já teve medo de mar, de água? Eu não sou esse cara experiente. Quem olha de fora fala, pô, o cara sabe tudo, tem tudo, compra... Não, eu não tinha nenhuma afinidade, morria de medo do mar, me dei muito mal quando eu era pequeno no mar. Em Paraty eu tinha pavor de sair de barco, nunca tive conhecimento técnico, assim, eu gostava de ler, achava linda a história do Bernard Moitessier, que faz uma viagem sozinho num barco que ele construiu e vai morar num atol no Pacífico o resto da vida. Do Slocum, que constrói um barco com restos de madeira, do Eric Tabarly, que começa a ganhar todas as regatas e nunca tem dinheiro. Mas eu não tinha essa bagagem necessária para fazer o que eu tinha vontade de fazer. Eu fui construindo essa experiência aos poucos. Como eu disse, primeiro eu comecei a estudar meteorologia, depois comecei a ler sobre os caras que viajavam e, claro, eu tinha muito medo, eu tenho muito medo de morrer no mar. Então, o medo não foi uma vantagem que eu tinha não ter, não, era uma vantagem que eu tinha de ter muito, tenho muito medo. Muito medo, inclusive é o que a gente está propondo nesse programa de hoje aqui, Amir, porque tem gente que fala assim, não tem medo de nada não. Não, medo, imagina, medo. E assim, você acha que o medo ele pode limitar, mas ele também pode ajudar? Como você entende o medo? Eu acho que o medo, se ele não bloqueia a tua capacidade de iniciativa, ele é um extraordinário motor de proatividade, de fazer as coisas acontecerem. Planejamento. É importante ter medo. Eu não confio num tripulante no meu barco que fala, eu não tenho medo. Eu faço coisas que ele jamais vai se atrever a fazer. Mas eu tenho medo, por exemplo, de machucar um tripulante. Eu nunca machuquei um tripulante. Eu fiz 43 viagens para a Antártica e nunca perdi um tripulante. Eu não conheço nenhum cara que faz o que eu faço no mundo hoje que não perdeu. Todos perderam tripulantes, pedaços, unha, dedo. Eu nunca perdi um tripulante. Eu nunca quebrei um barco. Eu nunca fiquei na capa. Eu nunca pedi reboque. Nem uma xícara de açúcar numa base polar. É difícil isso, porque eu tenho medo. Eu tenho muito medo de, assim, machucar alguém que estiver comigo, minha família, um tripulante, um terceiro. Como eu falei, você citou a história eu sinto a dor das coisas, eu não gosto de machucar. Então, mas o medo é um fator importante. Eu acho que ele baliza a nossa preocupação em fazer bem feito. E, bom, você teve medo, acertou, inclusive eu acho que você tem muito orgulho disso, né? Errei também, errei muito. Exato, é isso que eu ia perguntar. Assim, planejou, fez acontecer e tal, mas nem tudo sai de acordo com o que você né, planejou ali. Você errou, como é que você lidou com isso? A ideia do livro é que no Brasil a gente tende a endeusar quem deu certo. E assim, eu sou convidado em vários países para fazer apresentações sobre o sucesso, essa cultura americana que eu detesto, do winner and the loser. Loser não é nada.
E não é isso, quer dizer, cada sucesso foi fruto de anos de insucessos, de dificuldades, de carências, da escassez. Eu gosto muito de falar sobre quanto a escassez foi importante. É claro que quando eu montei o primeiro estaleiro e aí mergulhei num processo muito maior do que minha ambição estudantil. Eu não queria ser empresário, dono de empresa, presidente, eu não queria ser, mas para fazer o barco que eu precisava. E eu estava muito preocupado com, e os recursos financeiros para a gente fazer. Mas eu já tinha essa desconfiança com logomarca na camisa. Filho, tem marketing mais inteligente, associado à imagem que você passa, às ideias, e não à logomarca, desculpa. Então eu tinha essa preocupação de como sobreviver, e passados 20 anos e 20 barcos e 40 viagens, de repente, hoje eu percebi que, caramba, a gente conversa junto, a mesma turma que começou a brincadeira lá atrás, puxa vida, já imaginou que mico, se a gente tivesse o dinheiro com o qual a gente sonhava, tudo teria dado errado. O Paraty 2 nunca funcionaria, porque a gente não tinha experiência, a gente compraria soluções que a gente tinha que desenvolver. Vocês não iam usar tanta criatividade. Porque o fato de você estar com a conta no vermelho, saber que tem que pagar os salários do pessoal no dia 5, putz, não dá para... Seria lindo fazer aqui, botar um hélice de passo variável, mas não vai dar para pagar a turma. Temos que achar outra solução. O design do maldito francês é lindo, mas é caríssimo para fazer uma curva. E como é que eu vou fazer o vidro depois curvo? Temos que fazer uma coisa mais bonita e mais simples. Então, foi sempre a escassez que acabou norteando assim, a nossa capacidade criativa. E em muitos momentos, em direções suicidas. Putz, vamos fazer a mastração em carbono. Caramba, um carbono custa 10 vezes mais do que um perfil de alumínio extrudado. Eu falei, mas o mastro em carbono faz a gente eliminar todo o hardware de convés e o custo final do barco daqui a 5 anos vai ser menor. Então foi a escassez que foi o nosso grande motor criativo, digamos. E vocês se consideram pessoas disciplinadas? Tipo, eu tenho uma rotina e eu sigo ela, ou não? Eu sou tipo todo bagunçado, não tenho uma rotina nenhuma na minha vida. Eu não gosto da rotina, mas se eu tiver que passar por uma rotina, tudo bem. Eu acho que disciplina, sim, é bom para regrar as coisas. Mas a pessoa também tem que ter aquela autonomia de poder mudar o que ela tem que fazer, o cronograma dela de acordo com a necessidade, né? Eu não gosto de rotina, não. E eu não sou disciplinado também. Eu gosto de seguir uma rotina. Eu até faço meu cronograma assim, deixo colar na paredinha. Só que hoje, assim, atualmente eu tô meio totalmente desleixada. Eu lido bem com a rotina, mas eu prefiro não ter uma rotina. Rotina pra mim é importante, mas eu gostaria de ser mais disciplinada. Ele é muito disciplinado. Nossa, ele é um exemplo pra mim de disciplina. Eu preciso melhorar mais ainda, me inspiro nele. Muito massa a história do Amir Klink, Chapolin, tô aprendendo demais. Tá me motivando. Beleza. Não a atravessar o Oceano Atlântico, mas para fazer várias coisas aí na vida, viu? A gente agora tem uma historinha bacana, um quadro especial aqui no Conexão para dar aquele toque na nossa cuca, para dar aquela reflexão aí para nossa vida. E daqui a pouquinho a gente tá de volta. Roda o VT. Moça. Opa, alguma escolha? Deixa eu ver aqui. Cara, você tem alguma sugestão? Olha, como você pode ter percebido aí, a gente tem todos os tipos de pecado. A gente tem o pecadinho, tem o pecadão, tem o pecado tradicional mesmo. A gente tem pecado ao molho madeira, aquele que vem com champignon, pecado a cavalo. E também tem o da casa, que é o pecado oculto, que tá saindo bastante, aliás, geral tá pedindo. Pecado oculto, interessante. Acho que eu vou querer esse aí. Licença. Obrigado. Ei, a conta, por favor. Tá
Tá que sua conta? Não é minha conta, você. É, sua conta sim. Não, eu pedi a minha conta, não a conta do restaurante todo, né? Você sabe muito bem que o salário do pecado... Eu não vou pagar isso. Eu vou pagar pelo que eu comi, porque eu comi um pecado oculto. Cara, todo mundo que entra aqui sabe que o salário do pecado é a morte. Você veio e comeu aqui porque quis. Esses dias mesmo, chegou uma menina aqui falando que eu não vou pagar, não sei o que, não vou pagar. Pegou, tentou sair sem pagar a conta, né? Como você sabe, é isso aqui. Mas o meu chefe, às vezes, ele pode ser um pouquinho diabólico. Então, hoje foi seu dia de sorte e aquele cara ali, ele acabou de pagar sua conta. Nossa, essa foi por pouco, cara. Loja da mentira. Que interessante, acho que eu vou pra lá agora. E você, já pegou seu barquinho aí para fazer a sua aventura também? Você pode participar com a gente, entra lá, Instagram, @pgconexão ou nosso Facebook também, facebook.com/Conexão Jovem Oficial. Mais um trechinho da história do Amir Klink. A sua vida, na verdade, ela deixa brechas para que você pegue o que você quiser ali de aprendizado. Cada um tira a sua, mas eu acho que toda experiência feliz ou toda experiência bem feita, ela contamina de alguma maneira quem observa ela. Então, eu quis deixar em cima da mesa. Sim. Usa quem quer. Exatamente. Não, jamais me atreveria a falar, siga o meu conselho, não sei o quê, como muitos consultores, como todos os autores de autoajuda, de maneira pedante, querem fazer. Querem vender o livro dele e os conceitos que ele tem sobre como fazer. Filho, você está falando sobre o sucesso, quantas empresas de sucesso você fez? Quantas vezes você subiu o Everest? Nenhuma. Quer dizer, ele fala sobre teoria. Muito papo, mas pouca ação, né? Esse é o grande problema. Inclusive, essa geração millennials, a gente conversando até com jovens e, enfim, envolvidos com essa geração, eu faço parte dessa geração e a gente tem uma impressão de que a gente não tem líderes, onde a gente possa olhar para pessoas e falar assim, não, eu quero seguir esse cara, ou eu quero aprender com esse cara, ou eu quero aprender com essa mulher, ou, enfim, a gente tem essa... Eu acho que essa geração tem um privilégio, tem dificuldades enormes, excesso de informação para todos, e o que torna muito difícil você concretizar algo diferente que faça a diferença, que seja relevante. É um desafio. Mas tem um privilégio também, que qualquer coisa, por mais simples, ridícula, inútil que você faça, mas que faça muito bem feito, você explode para o mundo. Então, de repente, um cara com uma rimazinha, uma cançãozinha meio besta, ele explode. Existem essas possibilidades. Por isso que eu insisto muito quando eu vou trabalhar com gente nova, assim, não importa o que você vai fazer com a gente aqui, mas faz muito bem feito. Faz muito bem feito. Capricha. Bota a alma, bota o osso naquilo que você está fazendo. E no mundo onde quase tudo já vem pré-fabricado, pronto, fazer bem feito nem sempre é uma prioridade. Mas você vê, sei lá, o cara que de repente fez uma empadinha diferente, pumba, ele explode, entra na internet, põe no YouTube e vira um astro mundial. É possível, tem essa possibilidade hoje. E essa possibilidade eu acho maravilhosa, eu acho que ela abre, apesar das dificuldades, dessa sensação de vida à deriva que muitos jovens têm hoje, ela é muito inspiradora também. Vida à deriva, tá aí, né? Um termo de navegadores, né? A deriva. Essa geração Millennium, que é chamada de geração Y, infinitamente categorizada com um monte de nomes aí, já foi chamada de geração sem foco, geração folgada, os jovens são folgados,
já foi chamada de geração cristal, que é aquela assim, lindo, mas se tocou, quebrou, entendeu? Muito mimimi e tal. Geração mimimi também. Qual é o seu olhar para essa geração? Você acha que nós estamos à deriva da vida? É folgada, é cristal, é mimimi mesmo, mas isso é culpa da nossa geração, da geração anterior, que tentou proteger demais. Mas tem uma característica nessa geração que eu queria enfatizar, ela não está à deriva. Ela está em movimento, um movimento desconexo, zonzo, mas ela está em movimento, ela não está à deriva. Ficar à deriva é muito ruim. Ficar à deriva é ficar absolutamente parado, absolutamente desconectado, absolutamente ausente. Perdidaço, né? Que acontece com, sei lá, um viciado de crack, por exemplo. Mas ela não está à deriva, ela está num movimento buscando alguma conexão, buscando um propósito. Não diria nem buscando uma direção. Direção é a coisa menos importante no mar. Eu acabei de sair de um evento de uma empresa e eu falei, eu lamento, mas o instrumento mais inútil que existe no mar é a bússola. Vocês estão adotando como lema, logomarca, emblema da empresa do futuro, para os desafios das décadas seguintes, a bússola. Eu falei, filho, esquece. Escolhe outra, porque essa aí furou. A bússola é o instrumento mais inútil que existe num barco. Não adianta eu botar na proa 270, se eu tenho um vento 090, a minha resultante é 352, 355. Ou seja, a bússola não adianta mesmo no barco. Não, o que importa é a posição no mar, não é a direção. A posição é o que importa. Quer dizer, aonde você quer chegar, não em qual direção. Em qual direção você pode ir para o lado oposto. E essa geração, eles estão em movimento procurando um waypoint, procurando um ponto de apoio. E eu acho que ela tem muito mais oportunidades de encontrar um foco, um objetivo do que a gente teve. E quando ela encontra, e é difícil encontrar, e é por isso que é importante ser autêntico naquilo que você sente. Quer dizer, não adianta você escolher área financeira porque o Bradesco paga mais. Desculpa, o Bradesco não vai existir daqui 30 anos. Talvez não exista mais banco. Banco, agência, você acha que vai continuar existindo uma coisa tão ultrapassada? Obsoleta, né? Carro, quem é que quer ter carro? Eu quero ter um benefício que um carro, eu quero ter um movimento, não um carro. O Uber está aí, né? Então são milhares de exemplos. Quando você quando você encontra esse waypoint, esse destino, aí fica... Mas é uma geração que está em movimento. Ela está andando meio perdida, mas não tá parada. Não está à deriva. Não está à deriva. E essa característica, eu acho que ela tem muito valor hoje em dia. Qual é o problema de você não ter um destino, um waypoint, um foco ainda? É que ela muda rápido. Você quer abraçar um grupo de jovens para um projeto de 10 anos, é difícil. No segundo mês, um vai para cá, um vai para lá. Mas existe muitas opções, né? Tem muita opção. Mas também tem muitas maneiras tecnológicas hoje de, em movimentos diferentes, você trabalhar numa causa comum. E quando você junta os carinhas que descobrem essa causa, esse propósito comum, você consegue uma força monumental. Você consegue destruir impérios, consegue reerguer países, você consegue transformar muita coisa no mundo. E é importante ter consciência disso. A maioria dos jovens não tem. Por isso que é importante, muito mais do que o maldito canudo. O brasileiro tem mania de tirar o canudo para ficar patrão e não botar a mão na graxa. Filho, sem mão na graxa, você não vai entender o mecanismo de como funciona, você não vai enxergar o propósito. E essa capacidade de fazer, de se comunicar, talvez é o grande atributo que a gente tem que cultivar mais. Você já deixou de fazer alguma coisa por conta de algum medo? Quando eu fui tirar a habilitação, o medo me paralisava. Nossa, foi muito difícil passar. Eu reprovei várias vezes no exame prático. Já, uma vez eu estava num hotel com a minha família, era um hotel fazenda e tinha um sapo assim. E tipo, o sapo também, sei lá, é um animal nojento, pra quê, né? E eu não passava assim no corredor enquanto o sapo tava ali no canto. E era bem isso, assim, era um medo, um nervosismo, não era uma coisa assim de não saber dirigir. Então, às vezes, realmente, é uma questão de trabalhar o psicológico, né? Que o medo atrapalha mesmo.
Não, eu acho que nenhum medo me paralisou ainda. Eu só tenho que superar as barreiras, né? Tipo, medo de altura tem que ir, já era, mano. Você vai ver que no final não é tão assim. O que mais me paralisa são os medos simples. Por exemplo, assistir filme de terror eu não assisto. No começo, sim. Agora, eu continuo tremendo um pouco no alto, mas eu consigo passar por isso. Amira, eu queria que você contasse aqui pra gente uma situação que você teve muito medo. Eu sei de uma que foi muito legal, porque assim, as suas histórias transportam a gente para aquele momento. E aí, eu imaginando, meu Deus, no meio do mar, sozinho, tipo, mais de 40 horas ali sem dormir, com um manche, é assim que fala? Manche mesmo? Leme. Um leme, pronto. Um leme ali, você vê que eu sou muito ignorante nessa parte, também. Mas serve também. Mas enfim, você ali sozinho, eu tava com medo, não sei, assim, por você, não sei se naquele momento você tava com medo. Eu senti muito medo, várias vezes, por exemplo, no Oceano Índico, quando eu peguei aquela famosa tempestade da Sydney Hobart, que tinha ondas com 30 metros de altura, dezenas de barcos sumiram, não sei o que, eu tava nessa encrenca durante 2 semanas. Mas eu senti medo, mas eu também senti fome, senti dor de barriga, senti vontade de fazer xixi, senti um monte de coisa. Assim, era uma das coisas que eu tinha que resolver. Muito medo eu sinto em situações onde eu não posso administrar todos os componentes. Por exemplo, eu senti muito medo, sem ter tido nenhum problema, nem acidente, quando a primeira vez que eu levei minhas filhas para a Antártica. Porque eu não estava levando só as meninas, eu estava levando filhos de terceiros no meu barco. Eu construí esse barco. A maior parte do projeto foi a gente que fez. Quer dizer, é uma obra que pode ter falhas. Eu não comprei na NASA o barco. A gente construiu com 1000 dificuldades. Pode ser que ele não aguente uma tempestade. E aí eu senti muito medo. Como eu te falei, esse medo de machucar os outros. E eu senti muito medo quando a gente cometeu um erro de interpretação. A penúltima vez que a gente foi para Geórgia do Sul, estava todo mundo com agora novas tecnologias, os plotters digitais, o GPS, e o pessoal acostumou com a AIS, que é um sistema de mapeamento digital, onde é tão preciso e é tão genial que você acha que o mundo real é aquele, mas o mundo real não é aquele. E a gente estava com uma carta náutica que tinha uma defasagem geográfica pequenininha, de 200 metros, mas a gente ia entrar nas pedras. E na carta náutica, quando a gente entrou na Geórgia, no meio de icebergs gigantes, anoitecendo, eles iam esmagar a gente, tinha 8 minutos para encontrar um lugar para atracar, ou a gente ia morrer. Quando o barco subiu no plotter, subiu sobre a terra, ele não estava subindo sobre a terra, a gente estava navegando no meio do gelo, perto do paredão de pedra. Mas o pessoal estava tão antenado no plotter, no computador, na tela, no navegador, que quando eles viram o barco batendo na pedra, eles gritavam como se a gente estivesse batendo na pedra, dizendo que era para eu voltar. Eu falei, não, a baía onde a gente tem que entrar é a segunda, mas já entramos na terra. Eu falei, é a segunda. Mas como você sabe que é a segunda? Eu falei, estou olhando o radar. O radar é real, é tecnológico, mas o radar é uma leitura do mundo real. Um plotter de navegação espacial para ir para a Lua, para Marte, não é o mundo real. Ele é só um plotter com uma carta náutica. Então, em segundos, compreender que a leitura do reflexo radar era real e que toda aquela tecnologia maravilhosa de GPS não era real, foi muito difícil. E eu senti muito medo pelos caras, porque eles gritavam como se o barco estivesse batendo. E tinha o barulho de pedra, só que era gelo, não era? Então, é uma situação que depois eles passaram e falaram, puxa, a gente tem que confiar no nosso olho. E o que acontece no mundo excessivamente digital hoje, que essa babação digital que a gente está vivendo, é que tem gente que acha que o mundo é isso, que é o Discovery Channel. Não é, o Discovery Channel não é o mundo. Não, o mundo é quando você vai ver. O mundo não é ter 2 milhões de followers. O mundo é quando você dá um beijo, um abraço, pega na mão. E a gente está vivendo uma situação engraçada hoje, onde as pessoas transferem o êxito, o grau de relacionamento para uma realidade que ela existe, mas não é o mundo real. O que motiva você a fazer o que faz? Assim, o que faz você acordar todo dia? Assim, o que faz a vida valer a pena para você? A vida
assim, ser vivida de verdade para você? O que te motiva? É ver acontecer. Eu gosto de ver acontecer. Então, assim, o início da minha juventude foi muito ruim, porque eu vivi num ambiente onde nada acontecia. Meu pai viajou o mundo inteiro. Era um cara... E eu não conhecia a praça de uma cidade do interior, eu conhecia Paraty, só São Paulo. Isso com quantos anos? Sei lá, com 11, 12, eu tinha vontade de conhecer o mundo. Então, quando eu assim, descobri essa atividade de fazer os barcos, de viajar, e de repente de não mais olhar o mundo pelos mapas, na televisão, nos livros, mas de ver de verdade, quer dizer, ver a Terra como ela é redonda, ouvir esses babacas que ficam falando que a Terra é plana, e tem gente que acredita, né? Maravilhoso isso, né? E de repente descobrir, assim, como um motor, que de repente o que eu quero não é mais aquilo que eu antes queria ter. De repente descobrir que o que importa não é o que você tem. Desculpa, você está comprando um apartamento, ele nunca vai ser seu apartamento. Nós vivemos num mundo tão hipócritazinho que a gente acha importante a casa própria. Não é importante. Importante é o movimento, é o que os jovens já têm hoje. Importante é onde dormir, onde morar. Mas não é um apartamento, você nunca vai ter o seu apartamento. Você nunca vai ter. Experimenta parar de pagar 2 anos o condomínio do seu apartamento. Já era. Ah, mas eu moro em casa, não tenho condomínio. Experimenta parar de pagar o imposto, o IPTU. Ele não é seu. Eu não quero mais ter carro, não quero mais ter fazenda, não quero mais ter o meu helicóptero, avião. Eu quero o benefício, a experiência que algumas coisas, alguns bens podem me proporcionar. Jamais quero ser proprietário. Eu não sou proprietário de nada do que eu tive, fiz ou construí. Eu sou proprietário daquilo que eu vivi. E essa experiência também não é minha. E aí você descobre um troço que é muito maior do que tudo isso e que é um legado de verdade. O legado são as experiências que a gente deixa, a pegada que a gente larga para trás, o seu lixo que você coloca. Essa é uma propriedade sua. É uma marca que você deixa para trás. Isso é propriedade sua. Sua casa não é sua propriedade. O meu carro não é meu. Mas as pessoas que eu machuquei com ele são minha propriedade. É um legado que eu deixo. E aí eu descobri uma coisa que me motiva muito hoje, que é perceber que a gente pode construir um legado maravilhoso, uma herança incrível, com as nossas experiências, com os nossos feitos, as coisas que a gente faz e não as que a gente tem, e mais ainda, maior ainda, com as coisas que a gente não faz. Então eu tenho orgulho hoje do que eu não fiz. Eu tenho muitas propriedades em Paraty que eu não construí, eu não ocupei, eu não loteei, eu não fiz nada, nem plantei. Estava fazendo uma palestra agora para uma empresa de sementes que planta. Mas o meu maior legado em Paraty... Foi não ter plantado nada. Foi não ter feito nada. A floresta, esses quilômetros de costeira, onde eu não fiz nada, são uma obra que eu fiz para a eternidade. Pode ser que algum louco amanhã, mas duvido, porque agora é Parque Nacional, não vai ter. Então eu me orgulho muito, não apenas das experiências que eu acumulei ou transmiti para terceiros, mas das coisas que eu não fiz. Eu não machuquei, eu não errei, eu não deixei de pagar as minhas continhas, eu não me vendi e nem comprei ninguém. E hoje você vê que tem caras brilhantes que são cultuados como grandes ídolos, modelos, não sei o quê, e de repente em 5 minutos o desgraçado pega uma mala, tira a comissão, e esse cara, imagina a desgraça em que ele botou a família, a geração dele, a legião de descendentes, todos, o cara simplesmente botou fogo na sua história. E eu estou aprendendo muito hoje a sentir prazer nas coisas que eu tenho o privilégio de deixar de fazer. Eu não fiz um negócio com um cara que quis que eu pagasse propina. Tem um baita, deixei de viajar anos por causa, deixei de construir um barco mais legal, deixei. Mas eu tenho orgulho também do que eu não fiz. E aí, galera do Conexão, aqui é o Pastor BJ. Estou passando aqui nesse programa especial para deixar um recadinho para você sobre medo. Você tem medo? De que você tem medo?
Quando eu falo de medo, eu fico pensando, lembrando quando eu era criança. Eu morria de medo, sabe de quê? De tomar vacina. Era terrível. Eu lembro que eu chorava, gritava, espeneava. Teve um dia que eu dei um show tão grande que quando eu tomei vacina nem doeu tanto. Mas é claro que eu continuei o show, eu não ia ceder, né, dizendo que não doeu. Enfim, de que você tem medo? Tem gente que tem medo de avião, tem gente que tem medo de carro, tem gente que tem medo de aranha, tem gente que tem medo de tudo. Fiquei pensando nisso. Esses dias eu li uma reportagem, eu vi até uma pessoa falando sobre isso, sobre a origem dos medos. E ele estava tentando explicar que a origem de todos os medos vem de um medo maior, que é o medo da morte. Interessante isso. Pensa só, eu tenho medo de barata, tem nada a ver com a morte. Será que não? Na verdade, quem tem medo de barata, se cavar lá no fundo, deve ter medo da barata passar uma doença, ou da barata, sei lá, comer ele vivo, não sei, e no fim das contas morrer. Quem tem medo de perder o emprego, na verdade, tem medo de ficar sem dinheiro, de talvez não poder comprar comida e no fim das contas morrer. Quem tem medo de andar de carro, não tem medo do carro, mas tem medo do carro talvez bater e morrer. Se você cavar todos os medos lá no fundo, mesmo sem a gente perceber, o maior de todos os medos está presente, que é o medo da morte. Interessante. Só que isso me leva a pensar numa outra coisa. Você vai para a Bíblia e pergunta qual poder a morte tem na Bíblia. Eu vejo um texto bem interessante que está lá em Coríntios, que diz assim, olha só. Onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu aguilhão? E diz, graças a Deus, que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor, Jesus Cristo. Aqui diz que Jesus Cristo, ele nos deu a vitória sobre o maior de todos os medos, que é o medo da morte. Esse medo da morte, ele vem desde antigamente. No tempo de Jesus, isso era um perigo muito iminente, como é nos dias de hoje. A Bíblia diz que um amigo de Jesus morreu, Lázaro. 3 dias depois ele está morto, fedendo, sofrendo ali, claro, não sofria nada, já estava morto, mas 3 dias depois a Bíblia diz que Jesus chegou e ressuscitou ele. Esse foi o milagre mais importante do trabalho que Jesus fez na terra. Sabe por quê? Porque nesse milagre Jesus mostrou ser mais forte do que a morte. Gente, Jesus é mais forte do que a morte, Jesus é mais forte do que o maior de todos os medos. O que isso me diz? Me diz que qualquer medo que eu possa ter já foi vencido por Jesus Cristo morrendo por nós na cruz. Não importa o medo que você tenha, você não precisa ter esse medo, porque se Jesus venceu o maior de todos os medos, qualquer medinho pequeno, que eu sei que para você pode ser grande, Jesus pode vencer e pode te dar forças para vencer também. Tem um filme interessante quando eu era criança chamado Monstros S.A. Esse filme, os monstros assustam as crianças e alimentam ali o grito delas para poder gerar energia para eles. Quando eu era criança eu morria de medo de monstros também, não sei se por causa desse filme, mas achava que ia sair debaixo da cama. Nossa, eu tinha muito medo. Só que eu fiquei pensando, nesse desenho, os monstros também têm medo das crianças. Embora eles assustem as crianças também podem assustá-los. Na verdade, os monstros têm mais medo das crianças do que as crianças dele. Fiquei pensando, Satanás, o maior inimigo de todos, o pai da morte, ele dá medo em muita gente, só que ele não é mais poderoso que Jesus. A morte não é mais poderosa do que as pessoas que estão ligadas a Jesus, porque ele já venceu ela. O que isso diz para nós? Diz que você não precisa ter medo da morte, é a morte que precisa ter medo de você. Você não precisa ter medo de nada, são os seus medos que precisam ter medo de você, porque você está ao lado de Deus, ao lado de Jesus, e com ele a vitória já está garantida. Coloque os seus medos nas mãos de Deus. Sentir medo é algo normal, somos seres humanos, é bem humano isso. Mas saiba que Jesus é maior do que os medos que você tem. E que, na verdade, os seus medos morrem de medo de você. E aí, você ainda tem medo de alguma coisa? Final de mais um Conexão Jovem, a gente espera que você tenha aprendido muito aí com a nossa conversa com a Mir Klink, os nossos quadros. Foi um programa especial, produzido especialmente para você, para te inspirar e para te dar ferramentas aí para você fazer acontecer na sua vida, né? Pois é, Bia, tomara que as aventuras do Amir tenham ajudado você também a superar os seus medos, não importa se seja numa viagem ou qualquer área da sua vida, não pode ter medo, porque aqui no Conexão quem quer faz, quem não quer arruma sempre uma desculpa. Exatamente, se tiver medo, faz mesmo com medo e faça acontecer as coisas aí na sua vida, tá bom? Deus te abençoe e a gente volta então na próxima semana com mais Conexão Jovem. Até lá!